um ego de um pastor. Sabia, Otiniel, uma igreja lotada? Chapada, aquele barulhão dentro da igreja de glória a Deus e aleluia. Mas deixa eu te falar, isso não é termômetro de crescimento. Porque às vezes uma igreja pode estar desse jeito, pode estar inchada. Charles Spurgeon, um grande pregador que vivenciou o crescimento da igreja no século XIX, ele já via algo de terrível que estava acontecendo com a igreja. Um inchaço que estava acontecendo com a igreja, Jailson. E ele liberou uma frase, e essa frase é retórica porque ela mexe comigo. Ele falou assim: eu estou cansado de ver muitos pastores fazendo entretenimento para um público. Nós não queremos uma igreja de entretenimento, nós queremos uma igreja adoradora, uma igreja que sofre discipulado e cresce da maneira de Deus. E ele falou assim: eu estou cansado de ver pastores entretendo bodes, nós queremos pastores apacentando ovelhas. Fala para o teu irmão, o certo é apacentar ovelha, não entreter bodes. Pessoas que não querem sofrer o discipulado. Discipulado é um acompanhamento. Uma vez um jovem saiu daqui e falou assim: rapaz, eu tenho que sair de lá porque lá eles perturbam muito. Se a gente faltar, se a gente sumir, se a gente fizer algo, eles vão na nossa casa, bate palma, procura saber o que está acontecendo, querem ensinar para a gente o certo. Eu não gosto de ser perturbado. E deixa eu te falar uma coisa: o verdadeiro evangelho é tomar conta do rebanho. Repita isso comigo: o verdadeiro evangelho tem que tomar conta do rebanho. Se o rebanho não for cuidado, não come capim verde, vai morrer. O rebanho de ovelhas. Se a igreja não for cuidada, se cada membro não sofrer um cuidado, não sofrer um apacentamento de um líder, morre. E isso tem que acontecer. Rapidinho para a gente não demorar. E uma pessoa que é discipulada, por exemplo, eu estou querendo até falar com o Herbert para engrossar a turma lá do discipulado. Na nossa igreja, todo mundo que vem congregar conosco, a gente está querendo que passe por um discipulado, que a gente dá aqui 6 horas, né? Às 6 horas, esse discipulado, para entender a visão que a gente tem de igreja. Porque tem que sofrer discipulado, meu irmão. Se a gente não for discipulado, a gente não vai entender o propósito que Deus tem na tua vida. Para que você foi chamado? Pergunta para você mesmo: eu fui chamado para fazer o quê? Qual é o seu ministério? Alguém pode falar assim: meu ministério é música, meu ministério é isso, meu ministério é aquilo. Não, isso é ferramenta do seu ministério. O Mateus está tocando violão, o ministério dele não é tocar, ele tem que ter um ministério. Tocar no violão é ferramenta do ministério dele. Você pode ter ferramentas para o seu ministério, mas o verdadeiro ministério de um cristão é ganhar almas para Jesus e ensiná-las a ficar na presença de Deus. O resto é ferramenta do ministério. Por exemplo, eu prego, eu consigo dar aula. Isso não é meu ministério. Meu ministério é pregar, não. Meu ministério é ganhar almas, cuidar das almas para permanecerem na presença de Deus. E isso é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Nosso ministério é gerar. Bate no teu peito e fala assim: eu tenho que gerar. Eu tenho que gerar. Meu ministério é gerar. Então eu tenho que gerar, eu tenho que ajudar alguém. A palavra ministério, alguém sabe o que significa a palavra ministério? Fora os obreiros? Os obreiros têm que saber. A palavra ministério, em seus miúdos, quer dizer servir. Aí, ó. Estou exercendo o ministério, né, cara? Meu pai, apesar de ter muitos erros, Perdeu, só porque falou. Perdi pra tu, mas Deus já viu. que eu não copiei os acertos, que meu pai também tinha muitos acertos. Ele falava uma palavra assim que é uma palavra comum, é uma frase que muitos falam, mas ela ficou guardada no meu coração. Ele falava assim: aquele que não serve para servir, não serve para viver. Ele falava isso direto. E tem base bíblica, porque todos nós temos um ministério. Se nós não exercermos nosso ministério, a gente não está vivendo direito. Fala para o teu irmão: eu gosto disso porque é didático. A gente não gosta e fica com raiva de mim, mas é com você e Deus. Fala para o teu irmão: se você não serve para servir, não serve para viver. Diga assim para ele, por favor, então: viva direito. Essa camisa rosa comigo. Rosal. Então, olha só, eu escrevi algumas coisas aqui. Ministério
não é ter um cargo ou uma oportunidade dentro do culto, no prédio do templo. O ministério não é só isso. Não quer dizer que isso não seja uma parte do seu ministério, mas o ministério não é só isso. Aqui a gente vem para treinar e aprender, para depois a gente usar isso tudo que nós aprendemos aqui aonde? Lá fora. Então a gente vem aqui para se fortalecer. Você quando está trabalhando, quando dá meio-dia, é a hora do Rango. Não acredito, é a hora do Rango. Ué? Aí meio-dia você deixa de estar fazendo aquilo tudo e vai aonde? Refeitório. Por quê? Porque você precisa de forças para depois do meio-dia, lá para 1 hora, 1 hora e meia, voltar a fazer o quê? Trabalhar. Dá umas 3h30, 3 horas, é hora do quê? Ui, que delícia. Hora do? Adeus. Ah, você sabe dessas coisas, né? Mesma coisa na vida espiritual, mesma coisa é o nosso ministério. A gente vem aqui para fazer o quê? Se fortar? Você está na hora do teu almoço espiritual. Você está comendo, se alimentando, tendo aquele prazer. E quando você chega na hora do teu almoço, com muita fome, a marmita tem uma parada legal na marmita, ou no restaurante tem uma parada legal no restaurante. Quem gosta aqui de lasanha? Alguém gosta de lasanha? Rapaz, eu tô com uma fome, cara. Aleluia. Aleluia, um bife, Lasanha, meu uma picanha cebolada, alguém gosta? Uma batatinha corada, tal. Aleluia. Aleluia! Deus, que coisa linda. Vou cantar até que, meu Deus, que coisa linda. Vejo algo maravilhoso aqui neste lugar. Tá tentando pegar, Mateus? Cara, comer é muito bom. Não é quem gosta de comer. Vocês já perceberam que eu gosto, né? Quem gosta de comer uma comida gostosinha, tal, bem temperadinha. Comer a palavra de Deus também é muito bom. E a gente está aqui, o culto, meus irmãos, a gente vem cultuar a Deus, a gente dá para Deus o nosso culto e Ele derrama sobre nós força, energia, coragem, sabedoria, unção para nós sairmos e fazer a sua obra. Então aquilo que a gente faz aqui dentro da igreja é como se a gente estivesse numa escola aprendendo e crescendo. Muitos acham que o ministério é vir dentro da igreja participar do culto. Minha parte é essa, vir no culto e glorificar o nome do Senhor. Porque nós fomos acostumados a fazer as coisas dentro de um templo. Mas mal sabemos que nós somos o templo. E quando eu vou lá fora e falo alguma coisa de Jesus para alguém e aquela pessoa recebe a palavra, eu estou sendo igreja ali, dentro do trabalho, dentro da minha escola, no meu serviço, na casa do meu amigo que me convidou para jantar logo mais à noite. Não sei quem é. Pode esse convite acontecer a qualquer momento. Poxa. Isso é igreja. Igreja está preparada para exalar o amor de Deus aonde você estiver. Mas sabe qual é o mal da igreja? É que a igreja está sendo igreja só dentro das 4 paredes. As pessoas saem daqui e falam muito mal de Jesus. Falam muito mal, Jesus me ama. Jesus me ama. Você tem recursos. Você tem a internet. Você tem o Facebook. Você tem o Twitter. Você tem o YouTube. Você tem o telefone. WhatsApp agora. Você tem o WhatsApp. Alô, galera do WhatsApp. Bom dia pra galera do WhatsApp. Se alguém quiser gravar para depois postar lá. Bom dia, galera do WhatsApp. Tchau. Primeira dentadura do cara caiu. Você tem o WhatsApp para abençoar vidas. A gente tem muita coisa para a gente usar. Pastor, tem dificuldade de sair de casa, você tem telefone, tem tudo isso. Ah, pastor, isso aí é fazer a obra? É, igreja fora das 4 paredes, meu irmão. Eu lembro que um dia eu passei por uma jovem, eu e Juliana passamos pela jovem, e a jovem falou assim: por favor, me leva lá na sua igreja. Eu falei: meu Deus, estão se jogando, estão querendo vir, a gente não leva. Às vezes tem alguém tão próximo de nós precisando de uma palavra e a gente tem a boca, fica com a boca fechada. Evangelho é isso, irmão. Evangelho é abençoar alguém. Fala para o teu irmão, o verdadeiro evangelho abençoa alguém. O evangelho verdadeiro tem que fazer bem para a vida de alguém. E sabe qual é o testemunho muitas das vezes da igreja? Olha só, é crente e não fala com ninguém.
Olha que cara marrento. É. Olha, pai. É diácono da igreja, não fala com ninguém. Passa aí com um bico. Parece até o bicudo do lobisomem, o bico maior do que do pica-pau. Ministério é servir, mas não é servir num termo comum. O apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E a igreja naquela época começou a ser chamada de cristão porque pareciam com Cristo. Jesus vem chegando numa andança de sandália ao Barcas, num bairro que não tinha asfalto, terra árida, muito calor. O pé estava o quê? Limpo ou sujo? Muito sujo. Jesus entra numa casa, comum era um servo estar na porta, limpar os pés daquelas pessoas para entrar na casa, mas por incrível que pareça não tinha nenhum servo na porta da casa. E quando isso acontecia, a pessoa de menos patente, falando uma linguagem militar para a gente entender, a pessoa de menos reconhecimento, de menos popularidade, ela pegava uma bacia, se ajoelhava e lavava os pés de todos que entravam naquela casa. E aí os discípulos, todos orgulhosos, um ficava empurrando para o outro: quem vai lavar, quem vai lavar, quem vai lavar. E de repente, versículo 4, levanta Jesus da ceia, tira as vestes e toma uma toalha e cinge-se. Pega a bacia de água, versículo 5, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que ele estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, versículo 6. Ele disse: Senhor, lava-nos os pés a mim? O que é isso, né? Respondeu Jesus: o que eu faço tu não sabes agora, mas no futuro, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: se tu não lavar, não terás parte comigo. Ele disse: Pedro, Senhor, agora Pedro fala para Deus, para Jesus: Senhor, não somente os pés, mas também a cabeça. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estás limpo, não todos, porque ele estava falando de Judas. Como é que pode? Jesus, ele se coloca no lugar de menor. Sabe para quê? Para ensinar cada um de nós a termos iniciativa de cuidar um do outro. Filipenses 2,3, se eu não me engano, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro maior do que a si mesmo. Se você olhar para o seu irmão e sentir que você é maior do que ele, tem mais capital cultural, tem mais conhecimento, tem mais comunhão com Deus, sabe o que acontece? Você não vai querer servi-lo, você vai querer que ele lhe sirva. Mas sabe por que Filipenses 2,3 fala assim? Nada façais por contenda ou por vanglória, porque ele sabe, o apóstolo Paulo, quando estava ditando as palavras que vinham do Espírito Santo, ele sabia que o nosso coração é egocêntrico. A gente sempre quer glória, a gente sempre quer reconhecimento. Repita comigo: reconhecimento. E é muito difícil quando você faz uma coisa e não tem reconhecimento, porque você e eu somos acostumados a receber o tapinha nas costas do reconhecimento. Mas ele falou assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Humildade, a palavra humildade vem de humus. Humus quer dizer terra. Humildade quer dizer que nós somos do chão e nós temos que olhar para o alto, porque é Ele que é, nós não somos. É Ele que pode, nós não podemos. É Ele que faz, nós não fazemos. É Ele que tem e detém toda a glória. Nós só somos apenas um instrumento. Nós temos que entender que nós somos instrumentos. Eu nasci para servir. Para que o homem foi feito? Para a glória de Deus. Mas sabe o que acontece? Os discípulos queriam a glória e queriam impor que um era menor. Aponta para o teu irmão e fala assim: você é maior do que eu. Você é maior do que eu. Você percebeu que quando você fala isso, todos se tornam do mesmo tamanho? Maior que eu, mano. Repita isso comigo: fui feito para ser. Ela repetiu.
É? Caiçara, você. Eu falo pra ele, você é maior que ele. Maneiro, né? Me perdoa, já estou terminando. Eu sei que estou me alongando, mas já estou terminando. Ter ministério é ter relacionamento. É ensinar e aprender. É fazer amigos. Deixa eu falar uma coisa. Sabia que ter ministério, fazer a obra de Deus, fazer amigos, já caiu na real? Ter comunhão com Deus é ser amigo, e comunhão com os homens é ser amigo. Como é que você vai ter comunhão com aquele que não é teu amigo? Na real, Deus quer que nós venhamos somente a fazer amigos, lembrar deles. Se você for numa viagem e comprar um presente, lembrar de alguém, comprar um presente e dar para aquela pessoa, você sabia que você está realizando o ministério de Deus? Você sabia quando uma pessoa está triste, você percebe, não te falou nada, você vai lá, abraça aquela pessoa, você está sendo igreja, está fazendo o ministério de Deus? Você sabia que isso é igreja? Você sabia que quando uma pessoa está legal, não está legal, e você dá uma palavra, até no Facebook, dizer assim, olha, fica tranquilo, estamos juntos, qualquer coisa que me liga, me telefona, pode contar comigo. Você está fazendo o papel de igreja, você está sendo igreja nesse momento? Você sabia que isso é ser igreja? Às vezes a gente pensa que a igreja é só se juntar, sair, uma porção de pessoas com folheto na rua, entendendo folheto, falando de Jesus. Ele não veio hoje. Bem, isso também é a obra de Deus. Ele veio quem? Mas não em detrimento disso que nós estamos Aquele garoto é irmão falando. dele, né? Igual Você liberar uma palavra de Deus, você dizer para a pessoa, você é muito maneiro. ele cantou aí que Eu gosto de você fazer a obra de Deus, você sabia? deu doideira aqui quinta-feira. Você sabia que Deus nos fez para ter comunhão com os outros? Você combinar com alguém e fazer um passeio com aquela pessoa, você sabia? Cara, deixa eu te falar isso para você. Deixa eu te falar, você sabia que isso é fazer a obra de Deus? Você sabia que você passar a mão no pescoço de alguém e fazer uma balançada para lá e para cá? Fica de pé aí, Jailson. Vai ser difícil não balançar o Jailson. Você sabia que se você encontrar um cara assim igual o Jailson, fazer assim, ó. Qual é, Jailson? Ele queria pregar o de novo, a bonita que o pai chamou. Cara, gosto muito de você. Obrigado. Você sabia que isso aqui ia fazer a obra de Deus? Sabia, Tibiel, que isso ia fazer a obra de Deus? Puxando direto minha camisa, eu percebi que a minha barriga está quase aparecendo. Vou dar uma hora para você ver minha barriga. Quem tem barriga sabe o que estou falando. Sou eu. Ela vai embora, vou te chegar esses 95 quilos em nome de Jesus. Olhando mais para minha barriga, não falou, pode olha aqui para minha cabeça. Poxa, toca, cara. Eu vou falar isso. Você sabe essa letra do cara do irmão? Fala assim, cara, tamo junto. Quer fazer a obra de Deus? Qual música? Eu pego aqui no meu. A letra eu pego Das maneiras de nós vai fazermos trabalhar a obra de gravação, Deus. vai. Mas só somos treinados a fazer a obra de Deus aqui dentro. Dentro da igreja. Pastor, tem nervoso quando eu pego a Bíblia lá na frente. Cara, isso não é errado não, né? Tem gente que tem controle, tem gente que não tem controle. Mas você consegue ler, você e uma pessoa junto a Bíblia e comentar com aquela pessoa que você é amigo? Está valendo você fazer a obra de Deus. Dá para entender? Você marcar um dia lá na tua casa. Qual o nome de uma comida gostosa aí? Churrasco. Churrasco. Mais um aí. Eu só gosto de churrasco. Como é que é? Torresmo. Torresmo, cara. Picanha na pedra, rapaz. Oh, meu Deus! Vou hoje ali no Messinho. Torresmo. Tem gente aqui na igreja que gosta de torresmo, misericórdia. O último tá uma delícia. Já comi um hoje lá na tua casa, lá perto. Lá naquele bar da esquina lateral. Lá Esse tamanho na... pra casa, um churrasco. No Quarto Grosso eu fui Sabia lá que isso hoje. é obra de Deus? Foi lateral? Fala na palavra Sabe o que ele de tá Deus, vendendo aqui no João agora? Jesus. Bolinha e pim recheado de torresmo. Ah, não, cara. Você sabia que tem gente que está na igreja hoje por causa de um amigo? Eu estou na igreja hoje, sabe por quê? Por causa... Quem veio para a igreja por causa de um amigo?